Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo medieval para tentar resolver um mistério. Afinal, quem é o verdadeiro professor? E olha, é bom esquecer aquela ideia de Idade das Trevas. A Idade Média foi, na verdade, um campo de batalha de ideias sobre como a gente aprende. E bem no centro de tudo isso, existe uma única pergunta que, de certa forma, define a educação até hoje. Para a gente conseguir entender a mentalidade da época, o primeiro passo é deixar de lado essa imagem de Idade das Trevas. Como o historiador Johann Huizinger nos lembra, era um mundo de contrastes extremos. A vida era mais intensa, sabe? Cheia de emoção, crueldade, mas também ternura. O som dos sinos marcava o ritmo de absolutamente tudo, da alegria ao luto. E foi nesse cenário vibrante e carregado de significado que as grandes questões da vida foram formuladas. E a pergunta que movia todo o pensamento medieval era exatamente esta: quem é que ensina de verdade? O conhecimento vem direto de Deus para a alma da gente? Ou será que o professor, ali de carne e osso, tem um papel fundamental nisso tudo? A resposta para essa pergunta não era um mero detalhe, não. Ela definia o propósito de toda educação. Ok, vamos começar a investigar isso. Nossa primeira pista para resolver esse mistério vem de um dos gigantes do pensamento cristão, Santo Agostinho. Ele viveu séculos antes do auge das universidades medievais, mas a resposta dele marcou tudo o que veio depois. Para Agostinho, a resposta era bem clara e vinha de um conceito central: a iluminação divina. Ele acreditava que a verdade não é algo que se aprende de fora para dentro, mas algo que é revelado por dentro. Deus, sendo a própria verdade, ilumina a mente humana, e é isso que torna o conhecimento possível. Pensa nisso como uma luz interior que permite que a gente veja as coisas como elas realmente são. Então, na visão de Agostinho, isso quer dizer que o professor humano tem um papel bem limitado. As palavras do mestre são só sinais, estímulos que convidam quem aprende a olhar para dentro de si, onde o verdadeiro mestre, Deus, já mora. Aprender vira um ato de contemplação, uma jornada totalmente interior. A educação nesse modelo é, no fundo, um exercício de fé. Mas a história não acaba aí, de jeito nenhum. 800 anos depois de Agostinho, o cenário intelectual da Europa estava passando por uma transformação radical. Uma nova era estava nascendo, e com ela, uma nova forma de pensar e, claro, uma nova resposta para o nosso mistério. É que o conhecimento fez uma viagem, e que viagem! Foi uma jornada incrível, super multicultural. Pensa só. Depois que as escolas gregas fecharam, os textos clássicos ficaram lá, guardadinhos nas abadias. Só que o renascimento deles veio pelo mundo islâmico, lá em Bagdá, antes de serem reintroduzidos na Europa pela Espanha. Essa viagem toda culminou lá pelo século XIII, no surgimento das grandes universidades, como a de Paris, que virou o novo epicentro do saber ocidental. Essa translação cultural, como os historiadores chamam, foi quase uma corrida de revezamento intelectual. E o bastão mais importante nessa corrida era a obra de Aristóteles. A lógica rigorosa dele, que foi preservada e comentada por filósofos muçulmanos como Averroes, chegou na Europa e causou uma verdadeira revolução. A razão e a observação do mundo ganharam um protagonismo inédito. E o motor dessa revolução toda foi um novo método, a escolástica. A grande ambição dos escolásticos era conseguir unir fé e razão. Eles não viam contradição entre as duas, muito pelo contrário. Acreditavam que a filosofia e a lógica eram ferramentas poderosas para aprofundar e defender a teologia cristã. Era um sistema para pensar de forma muito rigorosa sobre as maiores questões da vida. O aprendizado se transformou num processo ativo, quase um ritual. Tudo começava com a lectio, a leitura super atenta de um texto. Daí nascia a quaestio, uma pergunta desafiadora. E o grande momento era a disputatio, um debate público todo estruturado para tentar resolver a questão. Era uma verdadeira ginástica da mente. E é nesse cenário de pura efervescência intelectual que surge a figura que vai dar a resposta definitiva ao nosso mistério. Alguém que vai conseguir sintetizar esse novo mundo da razão com a tradição da fé. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um mestre na arte da síntese. Ele pegou a lógica pagã de Aristóteles, que valorizava a experiência e a razão, e integrou de um jeito genial com a teologia cristã. Ele, basicamente, construiu uma ponte entre a filosofia e a fé, criando um dos sistemas de pensamento mais influentes de toda a história do Ocidente. E é aqui que o jogo vira. É a grande revelação da nossa história. Se para Agostinho o professor era só uma placa de sinalização, para Aquino, ele se torna um agente externo fundamental. O aprendizado deixa de ser uma iluminação passiva e se torna a ativação da razão do aluno. A verdade, veja bem, ainda vem de um potencial dado por Deus, mas agora
Agora ela precisa ser ativada pela ação do mestre e pelo esforço de quem aprende. O momento-chave muda da contemplação para a descoberta. Esse conceito de descoberta é a grande sacada de Tomás de Aquino. É aquele momento ahá, a hora em que a ficha cai. Para Aquino, esse momento é o verdadeiro aprendizado. E ele pertence inteiramente a quem está aprendendo. É um ato individual, interno, quando o conhecimento que existia só como uma possibilidade se torna algo real, ativo. O professor pode guiar, mas a descoberta é intransferível. Nas palavras do próprio Aquino, o ensino é um processo de condução. O mestre, que já percorreu o caminho da descoberta, ajuda o aluno a refazer esse mesmo percurso usando a própria razão. Ele não entrega o conhecimento pronto, mas ativa no aluno a capacidade de encontrá-lo por conta própria. O professor, então, ensina o aluno a descobrir. Certo, mas por que tudo isso importa hoje? Bom, essas ideias medievais deixaram um legado complexo e às vezes até contraditório, que ecoa na nossa própria história. Um exemplo fascinante disso é a atuação dos jesuítas no Brasil colonial. Eles usaram o método escolástico e a tal civilização pela palavra. Mas o objetivo final era a conversão, não a autonomia do pensamento. Ou seja, eles usaram a ferramenta de Aquino, mas traíram a essência dela, a ideia de que a descoberta crítica pertence ao indivíduo e não à instituição. Faz quase 800 anos que Tomás de Aquino propôs essa visão revolucionária do ensino, onde o professor e o aluno têm papéis ativos e que são indispensáveis. 800 anos, e a questão central que ele levantou parece mais relevante do que nunca. E isso tudo nos traz para uma reflexão final, né? Hoje, com acesso a todo o conhecimento do mundo na palma da mão, onde é que o aprendizado de verdade acontece? Será que está no ato de ensinar, na pura transmissão de informações? Ou será que, como Tomás de Aquino sugeriu há tanto tempo, o verdadeiro conhecimento só nasce naquele momento solitário, intransferível da descoberta? Pois é, a pergunta medieval continua mais aberta do que nunca.